Bom dia! Esse vídeo de hoje vai ser bem legal, primeiro porque é um vídeo inédito aqui no canal, um vídeo que eu vou precisar da ajuda de vocês, e um vídeo que foi conseguido de uma forma inusitada. Esse vídeo ele foi encontrado literalmente no lixo, né? E o Brenner Machado, lá do Rio de Janeiro, ele conseguiu, ele comprou essas latas de filme Super 8 que foram encontradas no lixo. E ele tem uma máquina que faz essa conversão, né, que digitaliza esses filmes Super 8, e ele conseguiu essa relíquia para nós aqui de Fortaleza na década, muito provavelmente em 1960. A gente não sabe ainda, por isso eu vou precisar da ajuda de vocês, se vocês reconhecem quem fez esse vídeo, porque ninguém sabe o autor desse vídeo. Eu suponho que seja um oficial da base aérea, ou se vocês conhecem a década, o ano, né? Por conta dos carros que aparecem e tal, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente tenta colocar depois numa segunda edição desse vídeo. Então é interessante que ele mostra primeiro essa filmagem direta da cabine de um avião, o avião aproximando-se aqui para Fortaleza na cabeceira 13, né? Cabeceira 13 do aeroporto de Fortaleza, essa cabeceira aqui e aqui 31. E aqui eu já vou fazer a primeira pausa no vídeo porque eu acho muito interessante. A gente vê a cabeceira 13, cabeceira 31 aqui, a gente vê o aeroporto, né? A parte antiga do aeroporto, que era aqui a Lagoa de Parangaba e aqui o Jockey Club, ó. Olha como era grande o terreno do Jockey Club de Fortaleza, que não está mais aqui. Hoje em dia tem shopping, tem outras estruturas aqui. E a sede também do time do Fortaleza Esporte Clube fica nessa região aqui também. E já existia nessa época, né, por suposto. Então aqui tem a pista de pouso. Então vamos prosseguir com o vídeo, mas você vê que a densidade demográfica aqui na cidade de Fortaleza era muito pequena. O vídeo mostra essa aproximação. Hoje em dia a pista é maior, né, porque com essa concessão à iniciativa privada, a Fraport, a pista do aeroporto ela teve que ser aumentada, e foi aumentada para melhor, mas aí é a cabeceira 13 da pista do aeroporto Pinto Martins. Esse aeroporto, já fiz vários episódios sobre ele foi construído utilizando a base aérea do Cocorote, é uma base aérea americana, ou adjacente field, ou campo adjacente, né, que foi feito pelos americanos na época da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente já vê esses aviões, que eu acredito que sejam Chavantes, né, F-5, sobrevoando aqui a cidade de Fortaleza, fazendo esse treinamento. Eu ainda me lembro quando era na minha infância, a gente escutava muito esses aviões, houve até alguns acidentes e tal. Houve um acidente lá na Praia do Náutico, né, que o avião caiu e tal. E a gente escutava muito esses aviões decolando. Aqui a base aérea tinha alguns grupamentos de treinamento, né, desses aviões, então era bem interessante. Hoje em dia não tem mais avião na base aérea de Fortaleza, né, infelizmente. E a gente vê aqui as serras, que são sempre icônicas nos pousos e decolagens no aeroporto de Fortaleza, quando a gente tem essas imagens mais antigas. Então a gente vê a antiga torre de comando, essa torre ainda existe no aeroporto Pinto Martins, né? Ela está do lado do aeroporto que a gente chama Aeroporto Velho, foi feita uma torre nova, e a gente vê aí a decolagem desses caças. Eles ficavam decolando, pousando, para treinar, né? Fazer esse treinamento dos pilotos, e a gente vê as icônicas serras, a Serra de Maranguape, a Serra de Aratânia, que são essas serras que a gente vê desde o litoral também. Fortaleza é uma cidade que é diferente, porque é uma das poucas capitais do Nordeste que a gente consegue ver serras através do litoral, né? E essas serras trouxeram os holandeses aqui, que eles pensavam que havia minas de prata na Serra de Maranguape e tal, e Matias Beck veio. Mas é interessante que esse vídeo também mostra esses aviões. A gente viu um avião da Cruzeiro, né? Um avião que eu acho que é Brasília. Vou até voltar aqui o vídeo aqui, ó. Esse avião aqui que tem a logomarca da Cruzeiro. Aqui, ó. Essa aqui é a logomarca da Cruzeiro, linhas aéreas, né? Então, é bem interessante também. E a gente tem imagens da base. Aqui é o prédio do comando da base aérea. Esse prédio aqui é interessante, porque esse prédio aqui ele foi feito originalmente, aqui são os combogós, né? Ele é bem ventilado. Ele era para secagem de paraquedas. Então você colocava o paraquedas estendido aqui, e ele secava com os ventos aqui de Fortaleza, né? E com o calor, ele secava os paraquedas. Então a gente consegue ver esse prédio. A base aérea foi construída, foi projetada pelo Emílio Inco, esse arquiteto húngaro que trabalhou por muito tempo em Fortaleza e fez várias obras icônicas em Fortaleza, como o próprio Náutico.
A gente vê aí o galpão, né, um dos hangares, esquadrilha de adestramento, que a gente tem, os aviões mais antigos, né, e alguns dos prédios que a gente tem da base aérea. A base aérea ela funciona quase como uma cidade, né, então ela tem vários prédios, o prédio médico, o prédio do cassino, o prédio do comando, né, então tem vários prédios que hoje em dia tem algum funcionamento, alguns deles. Então eu vou passar um pouco essa placa aqui, ele passou muito tempo filmando essa placa aqui e tal, é um monumento que deve ter, que tem lá na base aérea, né? Mas eu vou adiantar aqui esse vídeo nessa parte da placa, e aí a gente vai ver aqui o monumento, né? A você tripulante, o nosso reconhecimento, e a filmagem de dois oficiais, eu creio que sejam oficiais, da Aeronáutica Brasileira. Esses aviões, ainda tem esses modelos de aviões lá na base aérea, no interior da base aérea, e esses aviões ainda podem ser vistos, você vê que há limpeza, né? Sempre o pessoal das Forças Armadas, ele mantém esses quartéis, esses grupamentos, esses regimentos, sempre bem cuidados, né? Existem sempre as pessoas para fazer a limpeza. Aqui me chama a atenção, vou até dar uma pausada aqui, ó, nessa placa. Essa placa aqui, placa de trânsito, né, que é proibido estacionar, você vê que ainda está no regimento antigo, vou dizer assim, o P de parking, né, que é proibido estacionar. Hoje em dia é um E, né, de estacionar. Aqui o P de inglês era de parking, né, proibido estacionar nessa área aqui. E a gente tem aí outros prédios da base aérea, o prédio da entrada da base aérea, né, ainda foi preservado esse prédio, uma parte desse prédio foi preservada na entrada da base aérea, e uma entrada nova foi construída na década dos anos 2000, eu creio. Aqui o prédio do comando, né? A gente vê as cores hoje em dia, essas cores são um pouco diferentes, né? Por exemplo, as cores, eu vou voltar aqui um pouquinho, as cores dessas colunas aqui, que eram brancas nesse vídeo, hoje em dia são azuis, são azulados, um azul mais escuro, né? Um azul mais marinho, tal. É bem interessante a gente ver essas transformações que foram feitas com o tempo, né? Então a gente vê também imagens que eu creio que sejam, e aí se não forem vocês colocam nos comentários também, do clube, que hoje em dia chama F-16, que é o clube dos oficiais. Existe o B-25, que é o clube dos suboficiais, existe outro clube também dos soldados e tal, e existe o F-16, que é o clube dos oficiais da aeronáutica, que fica ali na região do Meireles, próximo ali ao Rio Barbosa, ao Ideal Clube e tal. Então aqui eu creio que sejam imagens feitas direto desse clube do F-16, que era chamado Cassino dos Oficiais, a sede praia do Cassino dos Oficiais. É bom lembrar que tem um cassino também dentro lá da base aérea, né? Um cassino que eu acho que até está desativado, mas você vê aqui, ó, base aérea de Fortaleza, Cassino dos Oficiais, sede praiana, justamente essa sede próxima ao Ideal Clube e tal, lá no Meireles. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante também, que é justamente a avenida. Esse cassino fica muito perto da Rui Barbosa, e a gente vai ver imagens da Avenida Rui Barbosa, a subida da Avenida Rui Barbosa, né, nessa época que eu creio que seja a década de 1960. Então vão ser imagens bem interessantes, você vê as casas, né? Existe a casa do cassino do clube, do F-16, e existe a casa do comandante da base aérea. A casa do comandante da 10ª região, por exemplo, que é do Exército, fica na Desembargador Moreira. Desembargador Moreira não, na Dom Luiz. E aqui, ó, você tem na esquina da Rui Barbosa, você tem aqui a Rui Barbosa, a subida da Rui Barbosa. Olha que interessante, ó, o mar aqui atrás. O Ideal Clube está por aqui. Isso hoje aqui é um mar de prédios, aqui tem vários prédios de alto padrão na cidade, e aqui a gente tem a casa do comandante da base aérea, que ainda hoje encontra-se mais ou menos nesse formato, nessa forma, né? Lógico que foram feitas reformas, né, tal, mas aqui é a casa do comandante da base aérea. Você vê as ruas pavimentadas, né? Algumas pouco asfaltadas, a gente vê os muros eram mais baixos e tal. Havia esses ferros, né? E os carros da época. Olha esse carro aqui, esse modelo desse carro. Uma rua pavimentada, né? E olha o modelo do carro aqui na época, que a gente consegue ver, né? Quem conhece esses carros mais antigos, se quiser dar uma dica de que modelo era esse, só vendo assim por trás, pode me dar essa dica. E aqui é a rua que a gente vê, a rua pavimentada. E por fim a gente vai ver o Náutico. Olha que interessante, o Náutico Atlético Cearense, também uma construção do Emílio Inco. E a gente vê as cores, hoje em dia é verde, né? Essa aqui era uma cor mais rosa e tal. Talvez tenha sido até a cor original do Náutico, tenha sido cor feita depois, né? Eu sei que hoje ele é pintado meio que de verde. Você vê o Fusca aí e tal. Outro carro aqui também, uma Veraneio, né? Eu creio que seja uma Veraneio. E a gente vê também outro Fusca e um prédio na Avenida Beira-Mar também. Talvez seja um dos primeiros prédios aí da Avenida Beira-Mar.
Então, que vídeo interessante, que vídeo sensacional que a gente conseguiu, esse da década de, eu creio que seja de 1960. Então, se você sabe, primeiro, quem foi que fez esse vídeo, põe nos comentários. Se você consegue identificar a data desse vídeo por conta dos carros ou por alguma imagem que você viu, também põe nos comentários também para a gente colocar numa próxima edição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agradecimento todo especial ao Breno Machado, né, que é lá do Rio de Janeiro, que nos presenteou com esse vídeo sensacional. E é isso aí, aproveite a sua cidade, até o vídeo que vem. Vamos lá!